A gente terminou o primeiro vídeo com esse gráfico que está mostrado aqui, né? Então, se você está começando a assistir a partir daqui, não se esqueça que a gente está usando esses dois pacotes, então não tem um problema se você carregar de novo o que já estava carregado, mas só para lembrar, então vou continuar daqui. Então, isso aqui é a linha que produz aquele gráfico de cima, esse gráfico aqui, né? Então tem uma cópia dele. Mas aqui eu vou colocar 3π só para fazer o gráfico ir no range inteiro aqui, né? E eu poderia colocar mais pontos se eu quisesse, mas agora eu não pretendo fazer isso. Eu quero mostrar uma outra coisa e para isso eu vou fazer só um gráfico de cada vez para não complicar a situação. Então eu tirei o gráfico do seno e agora a gente está vendo só o gráfico do cosseno. Uma propriedade muito importante dessas funções que a gente usa bastante em cálculo e para descrever fenômenos ondulatórios e várias outras coisas tem a ver com a área desse gráfico aqui. Então o que acontece com o cosseno e o seno é que tem uma relação entre uma proporcionalidade entre o seno e a área do cosseno. E também tem uma proporcionalidade entre o cosseno e a área do seno. Então o que eu estou chamando de área é isso aqui, ó, que eu estou passando o mouse em cima agora. Então o que está debaixo desses pontos aqui e vai até o zero. Não é fácil calcular essa área aqui, porque não é um quadrado, não é um retângulo, para a gente pegar as duas arestas e multiplicar uma pela outra, né? Por exemplo, se eu fosse calcular a área do gráfico aqui inteiro desse quadrado, né? Então eu ia pegar aqui que está indo de -1 até 10, isso é um comprimento de 11, então, e aqui eu tenho outro comprimento que está indo de -1 até 1, que então é um comprimento de 2. Então o produto vai dar a área desse quadrado aonde o gráfico está desenhado. Mas aqui eu quero calcular qual é a área debaixo da curva azul, entre a azul e aquela linha. Antes de chegar nessa discussão, vamos tentar desenhar alguma coisa que cubra mais ou menos aquela região ali. Então, a ideia mais simples para a gente começar a tentar fazer isso é tentar desenhar retângulos aqui, ó. Se eu pegar um retângulo que vai da linha horizontal aqui até esse ponto, daqui para cá e daqui para baixo de volta, esse retângulo cobre um bom pedaço dessa área aqui, né? Na verdade, esse retângulo cobre tudo, só vai ficar sobrando um pedaço. Vamos desenhar ele e depois a gente discute isso. Mas ao invés de desenhar o retângulo, eu vou desenhar uma linha de cada vez. Isso vai ser instrutivo para a gente aprender a pegar pedaços dos dados e também para a gente ir desenhando por parte e interpretando o que isso significa. Então, para desenhar uma linha horizontal, eu posso usar o plt.hlines e aqui eu vou colocar o h porque é uma linha horizontal, eu vou colocar as coordenadas. Então, qual é o valor de y? Então, em que altura do gráfico que vai estar essa linha? E depois o x mínimo e o x máximo. Então é de onde até onde essa linha vai na horizontal. Por exemplo, de 0 a 2, de 0 a 4, de 2 até 4 e assim vai. Mas ao invés de digitar o valor, eu vou pegar esse valor lá do nosso vetor. Então o cosseno, o primeiro valor dele que aparece no gráfico, é o elemento 0 do vetor. Isso é importante entender. Então, se você pegar aqui o cosseno do vetor, então ele é essa lista de números. Se eu colocar o 0 entre colchetes daquele jeito ali, eu vou pegar o valor 1, que é o primeiro. Se eu colocar 1, vai ser o 0,87, que é o segundo, que é esse que está desenhado aqui, né? Se você projetar esse ponto aqui na esquerda, isso vai dar 0,87.
Então a altura, para esse caso, eu quero o cosseno de zero, e o x mínimo eu quero a primeira posição do vetor, e o x máximo eu quero a segunda posição do vetor. Aí quando você faz esse gráfico, então apareceu uma linha, que ela vai desse ponto até esse ponto na horizontal, né? Mas a altura está fixa ali. Então com esse procedimento, a gente pode desenhar as outras arestas do retângulo. Então para o primeiro retângulo que estamos falando ali, a outra linha horizontal, na verdade, eu não preciso, né? Digo, porque vai ser em cima do zero. Digo, um lado do retângulo está aqui e o outro vai estar em cima dessa linha aqui, que já é uma linha preta, né? De toda forma, só para manter a simetria do problema, eu vou desenhar de novo, só que não vai dar para ver, né? Então, se a gente quiser desenhar essa linha em cima do zero, é só colocar o zero aqui. Não vai fazer diferença porque já tinha uma linha preta, mas aí você pode esconder ela se você quiser, comentando o H-line lá em cima. E aí está desenhada a outra parte do retângulo aqui. Mas eu vou deixar com a linha horizontal, de toda forma vocês sabem que já está desenhada ali embaixo também. E agora a gente precisa desenhar linhas verticais. Então, verticais é o V-lines. E aí a ideia é a mesma, Shift Tab. Só que agora eu vou dizer qual é a posição no eixo X, em que vai ter a linha vertical, e qual a altura mínima e a altura máxima que eu quero que essa linha fique desenhada. Então o X mínimo, nesse caso aqui, vai ser o vetor 0. Porque esse vetor 0 vai dar 0 nesse caso aqui também, né? Porque se você olhar lá para o nosso vetor, ele começa com 0. Então, quando eu pegar a parte 0 do vetor, eu vou pegar só esse primeiro número que está aqui, ó. Então, é o 0, 0. Mas, daqui a pouco vai ficar óbvio por que eu estou escrevendo o vetor e a parte 0 dele, e não estou só simplesmente colocando o número 0. Então, o vetor 0 é a posição onde vai ter a linha vertical. Mas eu quero que essa linha vertical percorra um certo range, que vai ser de 0, eu quero que ela comece nesse 0 aqui e suba até essa altura aqui. E aí aquela altura vai ser cosseno do vetor 0. Aí agora apareceu a outra aresta. A segunda, a última aresta, né, a última parte que falta desse lado aqui, vai ser uma linha vertical com a mesma altura, só que ao invés dela estar na posição 0, né, em vez de ela estar batendo debaixo desse ponto, ela tem que passar em cima desse ponto aqui. E esse ponto aqui é o segundo ponto. Mas lembre-se, o segundo ponto é o 1 do vetor, porque o elemento 0 conta. Então agora apareceu um retângulo ali em cima. Então veja só, o que a gente fez nesse caso, a gente desenhou o primeiro retângulo. O retângulo I igual a 1. E o retângulo I igual a 1, já que aqui tem que ser o 0, então isso aqui é I menos 1. Estou dando um Ctrl C para ficar um pouquinho mais rápido. Então, onde está 0, você troca por I menos 1. E onde está 1, você deixa o I. Então, aqui vai ser I menos 1. Aqui vai ser o I. Aqui vai ser o I menos 1. Aqui vai ser o I menos 1, o I menos 1. E aqui vai ser o I. Se eu não fiz nada errado, aparece o mesmo retângulo. Porque quando eu executo, ele está pegando o valor de I, que é 1, substituindo ali, e vai dar a mesma coisa que eu tinha antes.
Mas o legal de fazer isso é que agora, se você colocar o 2, você vai andando e desenhando os retângulos sucessivos. 3, 4, 5, 6 e assim sucessivamente, né? Vocês já entenderam a ideia. Só não posso colocar 0 porque daí o programa vai falhar. Mas eu posso colocar até o último elemento do vetor. E aí isso é muito útil, dá para fazer um negócio muito interessante, pelo seguinte: se você pegar o nosso vetor, ele tem um número de elementos que a gente definiu lá antes, que foi 20, mas você pode conferir isso usando o comando len 20. Então tem 20 elementos aquele vetor. E aí a gente pode usar um looping com o while que eu já expliquei no vídeo anterior para fazer um desenho de todos os retângulos que vão mais ou menos cobrir essa figura aqui, para a gente conseguir desenhar mais ou menos qual é a área dela. Para fazer isso, a gente só vai precisar vir até aqui. E a gente quer começar com o i igual a 1. Mas se eu quero plotar ao mesmo tempo todos os retângulos, eu não preciso escrever um código desse para cada retângulo. Eu posso fazer o looping usando o while. Então, enquanto o i for menor do que o tamanho do vetor, faça o seguinte. Esse tab aqui é importante, tá? Não se esqueça dele. Então tem que ficar tudo nessa linha aqui. Então, enquanto o i for menor que o tamanho do vetor, então é 20 do jeito que está definido ali, desenhe esses retângulos. Então ele vai desenhar o retângulo do primeiro, o do segundo, o do terceiro, o do quarto, e ele vai plotar um gráfico com tudo junto. Mas para o looping funcionar, aqui você precisa colocar o i mais igual a 1 para fazer o contador andar. Se eu não escrevi nada errado, pronto, funcionou. Então aí estão desenhados todos os retângulos que vão mais ou menos calcular a área debaixo da curva, né? Entre a curva do cosseno e a reta horizontal. Então veja que quando você está na parte positiva aqui, eu estou falando de retângulos que vão da parte positiva até o zero. Quando eu passo o cosseno para a parte negativa, os retângulos vão da parte negativa aqui até o zero, né? Mas o gráfico é meio autoexplicativo. Agora, veja o que acontece quando você pega poucos retângulos. Ó. É só trocar no número aqui do linspace para, por exemplo, 5. Ficou muito ruim, né? É óbvio. Assim, olhando para a curva, não dá nem para notar que isso aqui é um cosseno se você não soubesse que é o cosseno que a gente está tratando. Com 10 já começa a ficar meio razoável. Com 20, que era o primeiro gráfico que a gente fez, está até bonito, mas é importante notar o seguinte, ó. Nessa parte aqui de cima, se você somar a área desse retângulo, deste aqui e deste aqui, a área desses 4 retângulos é maior do que a área debaixo da curva azul, porque tem umas pontinhas do retângulo aqui que estão sobrando, ó, aqui, nesse ponto, aqui também e aqui também. E quando passa para o lado negativo, está faltando uma área. Ó. Isso aqui não é um retângulo. Essa parte aqui é uma área que está entre a curva azul e a linha horizontal, mas não está sendo coberta por nenhum retângulo. Assim como esse, praticamente um triângulo que aparece aqui, né? E esse outro aqui. Aí aqui tem uma área sobrando de volta. E aqui em cima tem área faltando de volta. Então aqui não está dentro de nenhum retângulo. Então esse método ele funciona para calcular essa área debaixo da curva do cosseno, entre o cosseno e a linha horizontal. Só que você vai ter, às vezes vai estar errando para mais e às vezes vai estar errando para menos.
Então, se você tiver muitos retângulos, a tendência é que isso compense. E o tanto que você vai errar para mais compensa o tanto que você está errando para menos, e na soma você vai ter um valor mais próximo da área total que você quer calcular. Então, quando você aumenta o número de retângulos, com 30, essas diferenças vão diminuindo, né? Agora eu vou aumentar bastante, vou colocar 50. Chegar uma hora que já não dá mais para ver, né? Então, com 50 tá bem mais perto de desenhar uma curva com suavidade, mas a gente começou com retângulos e continua com retângulos. Então, isso aqui é a ideia que a gente tem em cálculo de limite. Então, no limite em que eu faço infinitas divisões, que eu faço esse número de partes aqui ir para um número muito grande, eu vou ter tantos retângulos tão próximos uns dos outros que eu fico praticamente com a curva contínua. Então, se eu aumentar aqui um pouco, a gente vai começar a ver só um preto ali, né? Aí, com 200 já está assim. Então, para ilustrar a ideia aqui, né? Então, quer dizer que com 200 retângulos, a área de todos os retângulos que estão aqui nessa parte, ela corresponde à área que está debaixo da curva azul, que é a curva do cosseno. Calcular essa área aqui é fazer o que a gente chama de integral.